Os fungos do filo Chytridiomycota possuem de 800 a 1000 espécies. São decompositores microscópicos e flagelados, com septos presentes somente na delimitação de sua estrutura reprodutiva. Apesar de serem retratados em aspectos gerais como aquáticos, é possível encontrar espécies em ambientes terrestres e, nos casos mais extremos, em desertos. Os quitrídeos são agentes patogênicos que podem parasitar protozoários, plantas e até mesmo alguns animais, causando problemas que vão ser abordados ao longo desse vídeo. Os fungos Chytridiomycota possuem zoósporos, parede celular de quitina e mitocôndria com cristas achatadas. Sua estrutura é composta por rizóides, que se configuram em extensões ramificadas com função de raiz, absorvendo a água do substrato onde ele vai crescer, esporângio, que é a estrutura onde crescem os esporos através do processo da meiose espórica, onde cada esporo dá origem a um indivíduo gametófito, o apressório, que é o tubo germinativo que serve para aderir o fungo ao substrato, o haustório, a estrutura responsável pela absorção de nutrientes. Além disso, esses fungos podem se dividir entre eukárpicos, onde a estrutura somática gera as estruturas reprodutivas, e holocárpico, onde toda a estrutura somática se converte em uma estrutura reprodutiva. A gente vai falar um pouco sobre a reprodução sexual da Chytridiomycota. Ela pode ocorrer de 3 formas distintas, que é copulação planogamética, copulação gametangial e somatogamia. Na copulação planogamética, ela também pode ocorrer de 3 formas, que no caso são isogâmica, heterogâmica e anisogâmica. A isogâmica é quando os dois gametas são idênticos, e aí eles vão se fundir e formar o zigoto móvel. Já na heterogâmica, é quando as formas dos gametas são diferentes. Os dois gametas possuem formas diferentes, eles também se fundem. E na anisogâmica, é quando apenas um é maior do que o outro. E aí eles também vão se fundir e formar o zigoto móvel. Já na somatogamia, quem faz esse processo Quem participa do processo são os rizóides, são estruturas somáticas. Elas vão se unir e aí vai ocorrer a passagem dos núcleos de um indivíduo para o outro. E assim eles vão formar indivíduos com os dois conteúdos genéticos. E na copulação gametangial, quem participa da troca de material genético não são os gametas, mas sim as estruturas que formariam os gametas, que são os gametângios. Aí essas estruturas se fusionam e então os materiais genéticos eles são passados de um para o outro. É isso. De modo geral, a reprodução assexuada ocorre quando o ambiente está favorável à replicação. Na maioria dos quitrídeos, como é o caso da ordem Chytridiales, a fase assexuada começa quando os zoósporos, que são N, se fixam em um substrato, onde eles germinam e se desenvolvem em esporângios. Esses esporângios, por sua vez, produzem novos zoósporos, também N, que serão dispersos no meio, dando assim continuidade ao ciclo. Sendo assim, podemos perceber que a fase diploide do ciclo é muito pequena, visto que o fungo passa o ciclo assexuado em haploidia. Este mesmo processo pode ocorrer também em quitrídeos endobióticos parasitas, no interior de células vegetais, por exemplo. Já o que ocorre na ordem Blastocladiales no gênero Anomyces é uma alternância de gerações isomórficas, onde durante o ciclo existem dois indivíduos morfologicamente iguais, porém um deles é N e o outro 2N. A partir da formação de um zigoto 2N na fase sexuada, ele se desenvolve em esporófito jovem e, consequentemente, em esporófito adulto, também 2N. O esporófito adulto, por sua vez, dá origem a dois tipos de esporângios 2N. O sexuado de resistência, de cor escura e avermelhada, que dá continuidade ao ciclo sexuado, e o assexuado, de coloração clara, que dá origem a zoósporos flagelados 2N e que, quando germinam, se desenvolvem novamente em esporófitos jovens e adultos, dando assim continuidade ao ciclo assexuado. Sendo assim, a exemplo do gênero Anomyces, a fase assexual do ciclo é diploide. Considerando-se que o lago estaria eutrofizado, tem-se as quitrídeas próximas à lâmina d'água, juntamente com as algas unicelulares, cianobactérias e macrófitas. Desse modo, pensando no ciclo reprodutivo falado anteriormente, a presença de células morfologicamente características de quitrídeos, como seus zoosporos flagelados, seria definitivo para comprovar a presença do filo Chytridiomycota. Nesse contexto, outra forma de identificar a presença de Chytridiomycota nesse lago seria analisando as algas unicelulares, já que algumas espécies deste filo são parasitas desses organismos.
Esse parasitismo ocorre quando um esporo, após entrar em contato com uma célula vegetal, germina e forma um apressório, que auxilia na penetração. Já no meio intracelular do hospedeiro, ele forma um aostório, que é a estrutura responsável pela captação de nutrientes. O filo Chytridium micota possui em sua grande maioria organismos aquáticos, parasitas e fitopatógenos. Entretanto, uma espécie pertencente a esse filo, conhecida como Batacochytran dendrobrates, é capaz de infectar anfíbios, e mais especificamente sapos e rãs. Quando infectado, é desenvolvida uma doença conhecida como chytridiomicose. Na chytridiomicose é desenvolvido o mesmo ciclo assexual que foi explicado anteriormente para a célula vegetal, com o desenvolvimento ali do zoosporangium e também a liberação dos zoosporos para que continue o ciclo de vida. Como resposta à questão que foi colocada para a gente analisaria os sapos e as rãs, os anfíbios ali presentes e tentaria detectar se há presença desse fungo nas células epiteliais dele. Aqui a gente trouxe um corte histológico mostrando como estariam essas células epiteliais, com o zoosporangium ali preenchendo toda a célula, e ali a gente consegue até observar um canal, um vaso de descarga, onde são liberados os zoosporos para o meio externo. A gente também consegue, aqui a gente trouxe as imagens de uma rã infectada em comparação com uma rã não infectada, que facilmente também poderia ser observado. A gente consegue ver que a postura dela é irregular, também apresenta alguns edemas, desorientação. A descamação dela também muda quando ela está ou não infectada. Quando ela está infectada, ela tem muito mais descamação do que uma rã normal. Só que um ponto que é interessante a ser levantado é que anfíbios são animais muito sensíveis. Então, como o lago já está eutrofizado, possivelmente eles poderiam já ter desaparecido por outras questões e não só por esse fungo que é letal para eles, mas por outras questões eles já poderiam ter desaparecido. Diante dessas informações, nós concluímos, portanto, que a comprovação da presença do Chytridium micota no lago, ela seria realizada a partir das inúmeras características que nos foram fornecidas, como o habitat, como as algas unicelulares, as cianobactérias e as macrófitas, que são plantas das quais algumas chytridias são patógenas. Além dessa dedução, e não menos importante, analisaríamos em amostras do lago a presença de células características de chytridios com flagelos, através da microscopia óptica de contraste. Esse método ele seria definitivo para comprovar a presença do filo Chytridium micota.